Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero trazer nessa manhã uma mensagem sobre a verdadeira prosperidade. Quero falar nessa manhã como que é a verdadeira prosperidade para o crente. Peço perdão para os irmãos, porque eu preparei o slide, mas fiz o favor de esquecer o pendrive em casa, então nós não vamos ter projeção. Mas eu quero falar nessa manhã sobre a verdadeira prosperidade. Nós ouvimos falar tanto sobre isso, e o mês de agosto, para mim, é um mês extremamente especial, abençoado, e eu gosto do mês de agosto, porque é um mês que nós separamos para missões. E de forma alguma eu me canso de ouvir mensagens sobre missões, sobre contribuição financeira para a obra de Deus. Se os irmãos repararem, quando eu escuto qualquer mensagem sobre a contribuição financeira, eu não resisto, vai sair amém. É um assunto que realmente eu gosto. E principalmente no mês de agosto, sobre missões, melhor ainda. Mas para isso eu quero falar então sobre qual é a verdadeira prosperidade para o crente. Quais são os passos que mostram que um crente tem prosperado de forma correta na sua vida? Porque prosperar, graças a Deus, todos nós temos prosperado. O mundo em si tem prosperado, as coisas hoje são bem melhores do que no passado. Mas que prosperidade é essa? Quais são os passos para a verdadeira prosperidade? Para isso, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Se os irmãos puderem se colocar de pé para que nós possamos ler este texto. A palavra de Deus diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amado Deus, eterno Pai, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que nós temos de adorá-lo. Obrigado pela misericórdia do Senhor que permitiu que nós pudéssemos acordar nesse dia, vencer o cansaço, as preocupações, o desejo da nossa carne às vezes até de ter um tipo de lazer, mas que bênção é poder saber que o Teu Espírito Santo nos constrange de forma positiva e nós podemos estar na Tua casa nessa manhã adorando ao Senhor, louvando o Teu nome. Quero agradecer pelo estudo da irmã Betânia sobre educação cristocêntrica. Meu Pai, eu sou grato pela vida da professora Betânia e todo o esforço que ela tem feito. Pai, eu tenho um filho e sei a luta que vai ser quando ele estiver na idade da escola. O quanto de coisas ruins tem preparado para que ele escute, quantos maus exemplos, quantos agentes de Satanás preparados para incutir na sua mente aquilo que não vem do Senhor. Então, obrigado por esse esforço da professora Betânia, que esse esforço seja recompensado com almas salvas, crianças consagradas ao Senhor, famílias fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Nesse momento, o Senhor possa nos auxiliar também com a Tua palavra, para que nós possamos entender, meu Pai, qual é a verdadeira prosperidade. E na nossa prosperidade, abençoarmos a obra do Senhor e fazer com que ela, meu Pai, também rompa as portas do inferno e que haja salvação de almas por todo o mundo através de missões, através, meu Pai, do nosso esforço em pregar a palavra do Senhor. Então, nos auxilia o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, nós temos aqui, neste texto, um texto que trata de um assunto que é um verdadeiro tabu no meio das igrejas batistas independentes, as chamadas igrejas tradicionais conservadoras. O texto aqui fala sobre contribuição financeira, dinheiro, e fala de um assunto ainda mais difícil de se tratar, que é a parte de contribuir para a obra de Deus. Quando nós falamos sobre dinheiro no meio evangélico, nós temos um verdadeiro paradoxo. De um lado, nós temos um movimento neopentecostal,
que tem como dinheiro seu discurso mor, um movimento onde o dinheiro é a razão principal dessas igrejas existirem, onde Deus é apenas o fiador dos desvaneios dos pregadores, que usam, então, as suas artimanhas para subtrair de seus seguidores o máximo de dinheiro possível, e onde usam métodos, apelos, objetivos completamente fora do que a palavra de Deus realmente quer, para que as pessoas contribuam para os seus ministérios. Onde falam muito sobre dinheiro da forma errada, com objetivos, meios e fins errados. E apesar de um imenso circo armado para que as pessoas caiam no que eles querem, as pessoas dão crédito e generosamente contribuem, sem nenhum constrangimento, para que essas igrejas continuem arrecadando cada vez mais dinheiro. Agora nós vamos para o outro lado, nós vamos para o nosso meio, das igrejas que conhecem a palavra de Deus, tradicionais, conservadoras, e já é um tabu falar sobre dinheiro. As pessoas se sentem constrangidas, as igrejas recuam, falam pouco, e quando falam, elas têm que ficar pisando em ovos, porque senão elas vão ofender algumas pessoas. Ao ponto de pregadores, professores, que ensinam e pregam a palavra de Deus, ter que pedir desculpas por falar sobre esse assunto. Ao ponto de nós, batistas independentes, tirarmos um único mês para falarmos sobre missões, sendo que missões é o assunto principal da nossa igreja e das igrejas batistas tradicionais. E destacar, então, sobre contribuir para missões, sobre aumentar a participação financeira na obra de Deus. E nesse único mês, existem ainda pessoas que não gostam e se estafam do assunto e não gostam do mês de agosto, porque é o mês inteiro falando sobre missões. Veja que paradoxo. Então, de um lado, as pessoas são enganadas, elas ouvem muito sobre isso, e do outro, as pessoas ouvem pouco e ainda não gostam. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, então, é fácil, meus amados, resolver esse paradoxo. É fácil acabar com esse problema. Primeiro, nós vamos para as igrejas neopentecostais. De alguma forma, eles falam muito sobre dinheiro, muito sobre contribuição financeira, mas sabe de algo? Não tem nada de errado em falar sobre dinheiro e nem muito sobre dinheiro. Não há erro nenhum deles nisso. O erro está na forma como falam e os objetivos que ele tem sobre isso. Porque, meu amado, a palavra de Deus fala sim muito sobre dinheiro. Então, se os pregadores têm que pedir perdão para falar sobre contribuição financeira, eles vão ter que começar a pedir perdão para falar sobre o pecado. Terão que pedir perdão para falar sobre salvação, sobre santificação, porque esses assuntos são bíblicos e o assunto contribuição financeira também o é. Então, nenhum pregador deveria pedir perdão por falar sobre contribuição financeira, porque a palavra de Deus, do começo ao fim, fala sobre esses assuntos. Então, não há nenhum erro. O problema são os meios, os destinos, os objetivos sobre os quais as pessoas têm intenção de falar sobre isso. Meu amado, nenhum pregador precisa se sentir constrangido de falar sobre isso, nem mesmo por causa do que tem sido feito nas outras igrejas. Nenhum pastor deve se constranger por causa disso. Porque, meus amados, o motivo que nós temos são motivos bíblicos, claros, é para a salvação de almas, é para a construção de igrejas, é para a edificação de famílias, é para o avanço da obra de Deus. Então, é um assunto que Deus gosta e Ele trata na sua palavra. E, meus amados, quando nós falamos sobre contribuição financeira, nós não estamos atrás da sua poupança, não. Nós não estamos atrás do seu dinheiro terreno, dos seus bens terrenos, conseguidos com o seu suor. Nós não estamos atrás da escritura do seu apartamento. Não, nós não queremos o documento do seu carro. Nós queremos que você desfrute da ação de Deus na sua vida e dos milagres que Deus pode operar para que você seja um instrumento na obra de Deus.
É por isso que nós pregamos sem constrangimento, porque nós queremos que você, meu amado, experimente o poder de Deus na sua vida. Então, quando nós falamos sobre esse assunto, nós queremos mostrar, meu amado, que Deus nos dá o privilégio de sermos usados financeiramente na sua obra. Mas o que causa também outro constrangimento no nosso meio quando nós falamos sobre assuntos financeiros é a falta de conhecimento bíblico sobre o que Deus quer para a nossa vida financeira. Meu amado, se nós conhecêssemos mais sobre a vontade de Deus nos assuntos financeiros para a nossa vida, jamais nós nos sentiríamos constrangidos em falar sobre esse assunto, e isso nos impulsionaria a experimentar verdadeiros milagres vindo da parte de Deus nas nossas vidas. Deixaríamos de recuar, meus amados, e pelo contrário, nós avançaríamos e poderíamos terminar a construção de Ribeirão Preto e usar o dinheiro da oferta para construir a igreja na Bahia. E poderíamos fazer com que aquele quadro chegasse a 100 missionários e com um valor maior do que nós damos para missões nos nossos dias. Por isso que nessa manhã, meus amados, eu quero falar sobre assuntos financeiros. E nessa parte de assunto financeiro, destacar um que também é um grande tabu e um grande problema no nosso meio: a prosperidade financeira de um crente. É outro assunto muito distorcido dentro do meio evangélico e religioso, não só evangélico, mas religioso. E muitas vezes nem compreendido por nós mesmos que conhecemos a palavra de Deus. Então, aproveitando que nós estamos no mês de missões, eu gostaria de ver nesta manhã como é a verdadeira prosperidade de um crente em Cristo Jesus. Quero mostrar alguns passos que nós podemos dar e experimentar para que nós possamos ser instrumentos financeiros para a obra de Deus sem constrangimento e sem dificuldades. Então, gostaria de mostrar, meu amado, que alguns passos que vai nos mostrar como experimentar a verdadeira prosperidade e usá-la para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que deveria ser para nós o único motivo para prosperar. Então nós vamos ver como é a verdadeira prosperidade que nós crentes deveríamos experimentar. Em primeiro lugar, meus amados, a verdadeira prosperidade, ela começa com a honra ao Senhor através dos bens que nós temos. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. O texto que nós lemos começa assim: honra ao Senhor com os teus bens. Eu quero começar esse ponto de forma diferente. Geralmente os pregadores falam o seu ponto e geralmente faz uma pergunta no final. Eu quero inverter e fazer uma pergunta no começo. Meu amado, de quem são os seus bens? São seus ou são de Deus? Se eu fosse descer aqui agora e fazer aquela pergunta individual para cada um e colocasse o microfone, por constrangimento, tenho certeza que você diria assim: é de Deus. Mas eu faço outra pergunta para você responder para você mesmo: será que realmente os seus bens são de Deus? Então é fácil para nós respondermos com o microfone pela vergonha, mas internamente eu acho que facilita um pouco mais. Nós podemos responder para nós mesmos: de quem são os nossos bens? Quem é o verdadeiro dono dos nossos bens? Será que realmente é Deus? E é fácil responder para você mesmo de quem são os seus bens. Nós podemos fazer algumas perguntas: como eles estão sendo ou foram conseguidos? Há honestidade na origem dos seus bens terrenos? No caso de um empresário, o lucro da empresa é proveniente de um resultado honesto após cumprir todas as obrigações trabalhistas e, mesmo que muitas vezes ilógicas, é proveniente de um resultado fiscal correto, sem a sonegação de imposto? No caso de um funcionário, o que você tem ganhado, você realmente tem contribuído para que a empresa realmente cresça? Será que ela pode realmente confiar que o seu trabalho tem rendido alguma coisa para ela? No caso de um profissional liberal,
Eles declaram, por acaso, seus serviços adequadamente e pagam seus impostos devidos por isso? Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldades, meus amados, com a parte financeira? Porque nós sabemos que, na verdade, Deus não é 100% dono dos nossos bens. Muitas vezes nós nos sentimos donos dos nossos bens, porque nós sabemos que a origem dos nossos recursos nem sempre 100% vem de Deus. Quando estávamos na luta para ter um filho, um dos procedimentos que nós precisávamos fazer custava mais de R$2.000. E eu me lembro onde eu estava sentado, e a pessoa responsável pela clínica perguntou: com nota é acima de 2, sem nota é abaixo de 2.000. E eu pensei, para que fazer essa pergunta idiota para mim? Se não tivesse perguntado, eu jamais iria imaginar que existiriam duas formas de pagar. Apenas poderia ter falado, é esse valor, pronto e acabou. Mas me deram a segunda opção. E eu pensei, que pergunta terrível. Meus amados, e quantas vezes eu já fui a fazer outros procedimentos em outros lugares, comprar serviços e produtos e me oferecerem 2 orçamentos, com e sem nota. E como isso é terrível, principalmente quando vem da parte de crentes em Cristo Jesus. Sabe por que nós temos muitos constrangimentos, como falando sobre finanças? Para a obra de Deus, porque nós sabemos que, na maioria das vezes, a origem dos nossos bens não vem diretamente de Deus, porque Deus não nos abençoa através de meios ilícitos e imorais, ainda que façam parte da nossa cultura. E eu vou repetir para os irmãos: Deus não nos abençoa através de meios ilícitos e imorais, ainda que normais em nossa sociedade e cultura. Mas quando a origem dos nossos bens, meus amados, vem 100% de Deus, de uma vida moral e honesta, pelo contrário, há um grande prazer em ouvir sobre contribuição financeira, porque nós sabemos que o que entra no nosso bolso vem literalmente de Deus, e cada centavo que tem na conta é de origem honesta e divina. Aí muda, meus amados, aí os ouvidos começam a ter pensamentos diferentes, vontades diferentes. Certo homem se converteu, e na época ele trabalhava numa distribuidora de bebidas. Com o tempo, ele percebeu que não tinha mais sentido. Apesar de não beber, não fazia sentido trabalhar em algo que prejudicava a vida das pessoas, ainda que apenas carregando. E ele então foi procurar emprego e conseguiu emprego numa distribuidora de cimento, cujo produto era ainda mais pesado e difícil. Mas ele trocou de emprego. Por conhecer a Cristo como Salvador, tornou-se um empregado exemplar, cresceu naquela empresa e no futuro se tornou o dono daquela distribuidora. Sabe de uma coisa? Ele poderia ter deixado, olha, eu preciso ganhar o meu pão, eu apenas estou carregando. Não, eu não bebo. Mas não, meus amados, ele viu que não tinha sentido e procurou algo melhor para a sua vida. E sabe de uma coisa? Ele poderia ter crescido naquela empresa também, de bebidas, e se tornado dono, como ele se tornou lá de cimento. Mas eu te pergunto, o dinheiro teria vindo de Deus? A origem era divina? Não. E assim, meus amados, a origem dos nossos bens vai determinar o que nós gostamos de ouvir sobre isso. Outro parâmetro para saber se o verdadeiro dono dos nossos bens é Deus, além da origem, é o uso dos nossos bens. Provérbios 11:7, morrendo o homem perverso, perece sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas. Algo interessante que nós podemos perceber na nossa natureza humana, carnal, mesmo sendo salvos, meu amado, é a nossa falta de percepção do nosso destino final. Então, o texto que nós lemos e outros, vários textos na Bíblia nos mostram, meu amado, que uma vez morrendo, nós não vamos usar absolutamente nada do que nós construímos neste mundo, nada. E apesar de conhecermos a Bíblia, de lermos, de ouvirmos pregações, na maioria das vezes, na maioria do tempo, nós vivemos como incrédulos neste mundo e parece incrível até mesmo como ateus. Irmãos, infelizmente, nos nossos dias, nós não acreditamos de verdade 100% na palavra de Deus.
Não acreditamos. E algo que comprova isso é como nós usamos os nossos bens terrestres e a preocupação que nós temos em adquiri-los e mantê-los com todo carinho e cuidado. É uma prova. Há um programa no canal Sony chamado Shark Tank, Negociando com Tubarões. A pessoa tem um negócio e ela apresenta esse negócio para um grupo de milionários. E aqueles homens, eles decidem se vão investir naquele negócio ou não. E um desses programas dos Estados Unidos mostrou o caso de um homem. E eles sempre fazem um filme antes que a pessoa apresente o seu negócio, mostrando como é a vida da pessoa. E naquele filme, o homem estava preocupado. Ele dizia que ele estava coçando a cabeça, com a cabeça quente, preocupado como que o filho dele ia fazer faculdade, como que ele pagaria a faculdade do filho. Mas, sabe qual o detalhe? O filho tinha 1 ano de idade. Ele estava descabelando, preocupado como ele pagaria a faculdade do filho, com um filho de apenas 1 ano de idade. Meus amados, e muitas vezes nós estamos vivendo assim, com os pés fincados nesse mundo, preocupados como vamos pagar isso, preocupados como vamos pagar aquilo, preocupados como vamos comprar isso, preocupados como vamos comprar aquilo, e estamos fincando os nossos pés nas coisas terrestres. Por que jovens não se interessam mais pela obra de Deus? Porque eles estão crescendo com os pais preocupados com o curso que ele vai fazer. Se com o curso ele vai ter um bom carro, uma boa casa, um bom apartamento, uma boa fazenda, se ele vai conhecer a Europa, os Estados Unidos e o Japão, e os próprios crentes estão fazendo planos terrestres para os seus filhos. É por isso que a dor, quando se ouve sobre contribuição financeira, é muito grande. Porque nós estamos, meus amados, com os pés fincados neste mundo. Um jovem se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Na época ele tinha apenas uma moto. Depois ele foi crescendo espiritualmente, ouvindo sobre a obra de Deus, e um dia ele foi ousado, ele orou, ele disse para Deus que se Deus lhe ajudasse a ter um carro, ele usaria aquele bem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Seus rendimentos não eram compatíveis para que tivesse um carro. Mas, passou-se o tempo, Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu um carro. E na época em que todos estavam trocando carros por moto para economizar, ele trocou a sua moto por um carro. Só que ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. Ele usou seu carro muitas vezes para abençoar a vida de missionários em viagens e em prol da sua igreja. Então, o uso dos nossos bens demonstram a nossa verdadeira prosperidade, se é divina ou não. Assim como ele prometeu, fez o uso, eu lhe pergunto, qual o motivo que você tem nessa terra para querer ter os bens materiais? O uso dos bens mostra qual a verdadeira origem e quem é o verdadeiro dono dos nossos bens. Então, esse é o primeiro passo. A verdadeira prosperidade tem que começar com o uso dos bens para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E, em segundo lugar, continua agora com a honra ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Provérbios 3, versículos 9 e 10, o texto que nós lemos no começo, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Que trem difícil de ouvir. Meu amado, o crente ele tem uma grande dificuldade em ser dizimista. E existem alguns motivos para isso. E 3 prevalecem. Primeiro, não é a crise financeira. É porque, muitas vezes, nós não sabemos totalmente se a origem dos nossos bens vem 100% de Deus, e por isso nós nos apegamos demais ao que nós achamos que é nosso. Segundo motivo, também não é a crise financeira. Meu amado, é porque nós não amamos a Deus como nós deveríamos, e não somos gratos o suficiente para entendermos que aquilo é uma bênção. E terceiro, também não é a crise financeira, é a cultura brasileira. Meus amados, o brasileiro, ele odeia pagar imposto. E sabe de um negócio? Não é porque a carga tributária é alta demais. Porque se fosse baixa, o brasileiro continuaria sonegando imposto. Não é a porcentagem do que nós pagamos.
O empresário, quando ele recolhe o seu imposto, ele não está tirando do seu dinheiro, ele já cobrou aquilo de alguém, ele está apenas repassando aquilo que não lhe pertence. O empresário não paga imposto, ele já cobrou aquele imposto de alguém, ele está apenas repassando. Mas, na nossa cultura, o brasileiro quer ficar com aquilo que não é dele. O mesmo acontece com o imposto de renda. Meu amado, não interessa se é justo ou injusto, se é alto demais ou não. Se você tem uma renda, aquilo já deveria estar separado. Mas faça uma pesquisa para ver quantos crentes brasileiros realmente declaram sua renda 100% como ela é. Irmãos, é interessante olhar o brasileiro. Ele anda indignado com a corrupção, bravejando contra os políticos corruptos, com o roubo do dinheiro público. Mas faça uma pesquisa com os brasileiros sobre imposto de renda e sobre outros itens. Pergunta quantos empresários realmente têm uma contribuição fiscal honesta. O candidato Jair Bolsonaro, confrontado por um repórter da Globo News, o repórter lhe perguntou indignado: o senhor recebe auxílio moradia tendo um apartamento em Brasília? Ele disse: recebo sim. E eu faço uma pergunta para vocês, ele disse para os repórteres. Vocês aqui da Rede Globo, vocês são contratados como pessoas físicas ou jurídicas? E ele mesmo respondeu: como jurídicas, porque assim vocês deixam de pagar boa parte dos impostos que pagariam se fossem contratados como funcionários. E ele ainda, como não tem papa na língua, respondeu: se eu sou imoral, vocês também são. É interessante, meus amados, nós nos indignamos com as quadrilhas montadas pelo Lula, pela Dilma, pelo Aécio, pelo Temer e por todos os políticos. Mas, quando nós vamos olhar pelo nosso dia a dia, nós somos igual a eles. Também prejudicamos as nossas próprias vidas com a verdadeira, entre aspas, a esperteza do brasileiro. E sabe de uma coisa? Sabe por que eu falo isso, meus amados? Porque inconscientemente, sabe o que nós fazemos? Trazemos isso para a vida espiritual. E não conseguimos entender que aquela parte do dízimo não depende se eu ganho pouco ou se ganho muito. Porque, meu amado, quem não dizima de um salário mínimo, quando ele estiver ganhando R$1 milhão, ele também não vai dizimar. Pode ter certeza absoluta. Então, não é a questão de ter ou não ter, de ser pouco ou muito, é a questão da consciência. Não é meu, é de Deus. E é um privilégio, então, poder passar para Deus aquilo que faz parte da vida cristã. Simples assim. Então, meus amados, diante da prosperidade financeira, ela acontece com a honra ao dízimo em todas as esferas. Veja Êxodo 22, versículos 29 e 30. As tuas primícias, os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, mas ao 8º dia mos dará. Malaquias 3, 10 e 11, apenas o comecinho, diz assim: trazei todos os dízimos à casa de Deus. Então, meus amados, para a pessoa pagar o imposto de renda, ela não precisa ter dinheiro sobrando, ela tem que ter separado isso. Simples assim. O dízimo também, não é questão de ganhar muito ou pouco, crise ou sem crise, é uma questão de separar primeiramente aquilo que pertence a Deus. E como eu disse, quem não é dizimista ganhando um salário, pode ganhar R$1 milhão, não vai ser também. Então a verdadeira prosperidade é aquela onde o crente sabe honrar ao Senhor com seus bens, sabe a origem e o verdadeiro dono dos seus bens, e em seguida ele honra ao Senhor com as primícias do seu ganho, com o dízimo. E aí ele não para por aí, ele é dizimista da renda, ele é dizimista do lucro da empresa. E eu conheço um jovem que ele tirava o extrato da conta dele, de poupança. E quando o rendimento era acima da inflação e ele tinha ganho, ele tirava o dízimo do rendimento da sua poupança. Porque ele sabia que tinha ganho e ele queria honrar a Deus com o seu ganho. E quando assim, meu amado, quando você tem a percepção que o que é de Deus e que Deus nos abençoa, que a origem dos nossos bens realmente vem de Deus, não há dor.
Não há constrangimento, pelo contrário, há alegria, há regozijo, há gratidão, reconhecimento do quanto Deus é bom nas nossas vidas. É assim que tem que ser. Nós já ouvimos essa ilustração, mas certo crente uma vez chegou em seu pastor e pediu para que o pastor orasse para que a renda dele crescesse. E o pastor assim o fez, e a renda dele cresceu cerca de 10 vezes. Mas aí veio o problema. Ele começou a achar que o dízimo dele estava grande demais, alto demais. E o pastor deu a solução simples. Irmão, agora eu vou orar para Deus baixar a sua renda. Lógico que ele não gostou e se assustou. Mas veja só, meu amado, a mentalidade deste crente. A mesquinharia desse crente. É uma questão de visão. Meus amados, quanto mais imposto de renda eu pago, significa que a minha renda cresceu. Quanto mais imposto eu pago na minha empresa, significa que o meu faturamento cresceu. E quanto mais dízimo recolho, aleluia, mais a minha renda cresceu. É uma questão de visão. Certo crente, vendo a sua renda crescer, ele começou a separar o seu dízimo, e quando ele pegava o envelope, ele chegava para sua esposa e falava: meu bem, que bênção, olha o valor do nosso dízimo! Porque na consciência dele ele sabia, se o dízimo tinha aumentado, a sua renda também. E é assim, meus amados, quando você tem conhecimento bíblico e a consciência que o que você tem vem de Deus, o quanto Deus tem abençoado a sua vida. Aí não há mais constrangimento, não há mais dor, não há mais dúvida, há regozijo. Quando você pega aquele envelope e vê o valor. Aleluia. É assim. Esse é o sentimento de quem cujos bens têm origem divina. Não há dor, pelo contrário, há um grande prazer em dizimar. Mas além de essa honra vai também, não só no dízimo, mas em outras esferas. Roubará o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu já ouvi muitos estudos sobre esse texto. Mas sabe algo? Ontem comecei a pensar, sabe o que eles estavam roubando? Não era nada deles, irmãos. Não é o que eles tinham na poupança. Quem conhece um pouco da história de Israel, se eu estiver falando besteira, me corrija, pastor. Era fácil plantar em Israel? Até hoje, não é? Eles desenvolveram uma tecnologia muito grande para poder produzir, mas eles produziam, irmãos. Quem fazia isso era Deus. Então, eles não estavam roubando do dinheiro deles, não. Do que Deus havia abençoado e dado para aquele. Por isso que Deus fala assim com eles. Então, estavam roubando da bênção que Deus estava dando para eles. E não de algo que eles já tinham com alguma facilidade. Mas, meus amados, além do dízimo, quando a pessoa entende a palavra de Deus e percebe, tem gratidão pela origem que Deus tem feito na vida, tem outro assunto que abençoa o coração de quem tem essa visão. Chama-se promessa de fé para missões. Meu amado, que bênção poder fazer parte de algo onde pessoas estão sendo salvas pelo mundo inteiro. E detalhe, essa igreja aqui não existiria sem isso. Não estaria aqui nesse lugar com aquele quadro daquela história, se não fossem pessoas em outras épocas dando as suas vidas, o seu dinheiro, a sua contribuição financeira, não existiria aquele quadro ali atrás. Nós não estaríamos comemorando nada. Simples assim, mas pessoas viram, se alegraram, investiram na obra de Deus e hoje eu sou salvo por isso. E eu quero que outras pessoas também sejam salvas. Meus amados, eu completei 20 anos de participação ininterrupta em promessa de fé, dízimo e ofertas. 20 anos ininterruptos e sem falha. Meus amados, e não me interpretem mal. Não é para que eu apareça. Sabe por quê, meus amados? Eu não fiz com o meu dinheiro. Não foi. Eu nunca tirei meu dinheiro da poupança, nunca deixei de trocar de carro, nunca faltou arroz e feijão, nunca cortaram a minha luz. Deus providenciou. Se Deus não falhou comigo, me dá um motivo, único só para mim falhar com Deus. Apenas um único motivo. E esse é o principal. Por isso, toda honra e toda glória a Deus, porque Deus nunca falhou em 20 anos. Não tem nenhum motivo para que eu falhe. Não é mérito meu, não. Aliás, vou contar um segredo para vocês. Se eu fosse deixar a minha vontade, sim, talvez eu teria falhado. Não, irmãos, eu deixei sim de ter algumas coisas nesse período.
Eu não tenho casa própria ainda. Meu carro, apesar de não ser tão popular, é 2015, é a versão de entrada. Eu sou apaixonado pela Europa. Eu fui lá em 2011 e morro de vontade de voltar, mas não deu para fazer isso. Mas, sabe, eu poderia ter feito. Comprado um apartamento, trocado por um carro melhor. Talvez eu poderia estar com um Spin, uma versão top, e poderia ter voltado na Europa mais 2 ou 3 vezes. Mas sabe de uma coisa? Não seria com o meu dinheiro. Seria com o dinheiro de Deus e o que Ele reservou para abençoar a sua obra. Assim não tem graça, irmãos. Não tem. Porque Deus destinou aquilo que Ele me deu para a sua obra. Apenas me usou como um instrumento. E para finalizar, a verdadeira prosperidade, ela finaliza com a honra de Deus nas nossas vidas, através do desfrute da ação de Deus nas nossas vidas. Provérbios 3:10, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, meus amados, é uma bênção ser dizimista, participar de promessa de fé e as outras ofertas. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus age na nossa necessidade imediata. Salmo 37, 25, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparados justos, nem a sua semente mendigar o pão. 1 Timóteo 6, 8, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tem igrejas que têm ensinado que o crente não pode ser pobre, de forma alguma. Ele tem que ter uma casa maravilhosa, um carro do ano, ele tem que ter dinheiro à vontade para viajar. E eu pergunto, onde está isso na Bíblia? Talvez ele tenha tido permissão para mudar a Bíblia. Porque sabe o que a Bíblia diz, meus amados? Olha aqui, Provérbios 22, 1 e 2, talvez não tenha esses textos na Bíblia dessas pessoas. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos fez o Senhor. E eu pergunto para esses líderes, onde eles arrumaram isso, que o crente não pode ser pobre? Provérbios 30, versículo 7, 2 coisas te pedi, não me negues. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Em outras palavras, me dê o necessário. Então, talvez esses textos estejam errados. E eu creio que não. O fato, simples fato, meus amados, de Deus cuidar das nossas vidas, da nossa necessidade imediata, já é uma prosperidade. Não se engane com esses falsos profetas que falam que você é um miserável, que você não tem um bom carro, que você é um miserável, que Deus não está com você, que você não tem uma boa casa. Talvez você seja muito mais feliz do que quem tenha. E se Deus está cuidando na sua vida, nas suas necessidades principais, você sim já é uma pessoa próspera. Mas, meu amado, Deus é tão bom que Ele permite sim até o excedente. Salmo 112, versículos 1 e 3. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza verá na sua casa, e com justiça permanece para sempre. Sim, meus amados, Deus pode permitir excedentes, não há nada de errado com isso, desde que a origem seja certa e os objetivos também sejam certos. Sendo que isso vai trazer benefícios para a obra de Deus. Meus amados, nessa igreja aqui você está sentado, andando, usando vários lugares, desfrutando de dinheiro de homens americanos, que entenderam que poderiam usar os seus bens para a obra de Deus. O pastor Romo já testificou que uma dessas pessoas vendeu a sua empresa e espalhou o seu dinheiro no mundo inteiro, e essa igreja foi uma das beneficiadas. Nós acabamos de ouvir que a igreja em Ribeirão Preto vai ser abençoada por um homem que fez as suas reservas econômicas, investiu o seu dinheiro e agora, na hora da morte, vai usar os seus bens para honrar a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso vale a pena, meus amados. Isso vale a pena. E quem sabe, se nós tivermos também confiança em Deus, agora nós poderíamos pegar esse dinheiro, nós mesmos construir Ribeirão Preto e usar esse dinheiro lá na Bahia. Mas não. Nós ficamos olhando apenas os americanos fazerem isso. Mas Deus pode fazer sim. Quando eu me converti, eu me lembro que eu tinha um veículo usado. E hoje eu tenho um carro, apesar de simples, que eu mesmo assim, apesar de ser de entrada, eu considero um carro bacana. Hoje a minha renda é cerca de 80 vezes o que eu ganhava quando eu me converti, e as minhas despesas apenas 40 vezes.
Eu era solteiro, sem nenhuma perspectiva de uma boa família, e hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa, tenho uma vida maravilhosa, sou feliz e tenho uma vida maravilhosa. Da minha vida, além das minhas expectativas, muito além das minhas expectativas. A verdadeira prosperidade consiste em honrar ao Senhor com seus bens. Continua com a honra ao Senhor nos dízimos e ofertas e termina com a honra através da ação de Deus na vida do crente. Ela não consiste na quantidade ou qualidade dos bens que possui, no tamanho da conta bancária, não consiste em ter muito mais além do necessário, a não ser que isso vá honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Existe uma outra prosperidade, e resumindo e acabando, é a que nós temos experimentado nos nossos dias. Muitos carros, muitas casas, muitos apartamentos, mas com muitos divórcios, muitos crentes abandonando a obra de Deus, muitos crentes frios e nenhuma consagração para a obra de Deus. Qual prosperidade você tem procurado? A verdadeira, dentro dos parâmetros de Deus, ou a que nós temos visto e experimentado, a que Satanás deseja para as nossas vidas? Então pense, quando você ouvir sobre finanças, por que você não gosta de ouvir? Se vem de Deus, se é para a honra e glória de Deus, tem que encher os nossos corações e sentirmos como instrumentos privilegiados para a obra de Deus. Amado Deus, eterno Pai, eu quero agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Meu Pai, nós temos, é nítido, pastor Romulo...